galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e agora em parceria com Cid Concursos. Então vamos lá, meu companheiro, o que é isso? O que é Cid? O que é Laqui? É, na verdade, uma fusão, galera, é a mesma coisa. Na verdade, eu tenho aqui o Cid no Rio e o Laqui em Cuiabá, mas é sempre o mesmo padrão de qualidade. Agora é o seguinte, aula de hoje, acentuação. Um tópico que cai aí nas provas de concurso público. Normalmente, quando cai, é uma questão, às vezes nem cai, porque, para ser sincero, o que cai na prova para valer é a parte de análise morfossintática, é a parte da análise contextual ali do texto, então é coesão, é basicamente coesão referencial e coesão sequencial. Agora, acentuação. Acentuação é uma vez na vida e uma vez na morte. Mas é bom saber, não é bom saber? Agora é o seguinte, como é que a gente vai trabalhar a questão da acentuação? Você trabalha a questão da acentuação como se você estivesse trabalhando a ortografia. Aqui é um pouquinho diferente, só por quê? Porque quando a gente fala de ortografia, a gente não tem regras pré-estabelecidas na língua portuguesa. Nós temos no latim, só que a gente não está estudando latim, está estudando língua portuguesa. Aí o que eu faço para poder estudar ortografia? Eu pego alguns macetinhos e basicamente é processo de leitura. Quanto mais eu leio, melhor eu sei escrever. Mais corretamente eu vou escrever. Mas a acentuação, apesar de ter regras pré-definidas, porque nós temos regras pré-definidas, ainda assim eu também te digo, é base de leitura. Porque quando você está lendo o tempo todo e lendo com curiosidade, e essa palavra aqui eu não sei se tem ou não tem acento, então você tem de ir ao dicionário e observar se aquela palavra tem ou não tem acento, porque o estudante ele tem que adquirir autonomia, então ele tem que buscar por conta própria. Agora, para facilitar a vida de quem não tem tempo para buscar por conta própria, porque uma coisa é o estudante que está lá na escola, é o camarada que está no ensino fundamental, o camarada que está no ensino médio, que não tem de sustentar uma casa. Outra coisa é o concurseiro, porque o concurseiro ele é um estudante, mas ele não tem o tempo que aquele adolescente tem. Então é para isso, por exemplo, que serve a videoaula, para poder filtrar aquele material que você vai tentar buscar num livro ou numa apostila. Aí a gente aqui trabalha de forma adequada para poder mostrar o que é realmente certo. Agora, acompanha aqui comigo. Para a gente poder trabalhar a questão da acentuação gráfica, se tem ou não tem acento, a gente tem que, num primeiro momento, entender o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente vai fazer um estudo dirigido da coisa, você vai acompanhando comigo e qualquer dúvida, qualquer ideia que você queira trocar, é só me mandar um e-mail, sidneyclasse@gmail.com ou então sidney@cidconcursos.com.br. Por que eu estou pedindo para os e-mails e não para o Facebook? Porque eu tenho um perfil, eu tenho uma fanpage com o nome Sidney Martins e eu tenho agora uma fanpage Cid Concursos. Aí, às vezes, o que acontece? Tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para cá, tem gente que manda para o e-mail. Aí eu fico perdido. Eu não sei se eu já respondi, porque às vezes a mesma pessoa manda para os 4 locais. Aí eu fico, caraca, já respondi, não respondi? Então é melhor só mandar para os e-mails. Mandando qualquer dúvida para o e-mail, eu vou lá e respondo. E se precisar de algum material, também vou lá e mando também. Agora, se eu não responder na hora, num momento ali no dia, é só porque eu estou nessa correria aí louca que é o concurso público. Mas em algum momento eu vou te mandar. Passou muito tempo, é porque provavelmente eu perdi aquele e-mail, foi para o spam, alguma coisa assim. Manda de novo que eu vou responder, tá? Então vem comigo aqui, ó. Quanto à acentuação tônica, sílaba mais forte, as palavras recebem as seguintes classificações. Então, quando a gente fala em oxítona, paroxítona e proparoxítona, na verdade a gente está trabalhando aquela sílaba tônica, que é a sílaba forte, que na verdade é aquilo que chama mais atenção. É aquilo que vai, ó, elevar a palavra. Na verdade, vai elevar o som da palavra. Então, aqui, ó, oxítona. A gente tem a última sílaba como tônica. Então, ó, urubu, motel, Marajá. Agora, paroxítonas, vai ser na penúltima sílaba. Então, eu tenho cigarro, janela, lápis. E as paroxítonas, a gente vai ter na
antepenúltima sílaba. Então, ó, gramática, tóxico, semântica. Então, gente, basicamente eu tenho de saber onde fica a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica. Quando está na última sílaba, eu tenho oxítona. Quando está na penúltima, eu tenho paroxítona. E quando está na antepenúltima, eu tenho proparoxítona. Detalhe, para a gente pensar em oxítona, só se eu tiver pelo menos 2 sílabas. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes aparece um monossílabo tônico, ou um monossílabo qualquer. O aluno pensa, e aí tem uma oxítona, porque está na última. Não, se só tem uma sílaba, não tem a concepção de primeiro, segundo, terceiro, de último, antepenúltimo e penúltimo. Não existe. Se só tem um, é monossílabo. Tranquilo? Agora, tendo isso em vista, a gente pode começar a trabalhar os casinhos especiais de acentuação. Então acompanha aqui comigo, ó. Monossílabos tônicos. Acentuam-se os terminados em a, as, e, es, o, os. Então, ó, ma, mais, ré, rés, pó, pós. O que significa isso? Se o monossílabo tônico é terminado em a, e ou o, ele recebe acento, seja no singular, seja no plural. Se é terminado em i ou u, ele não recebe acento. Então, ó, ri, não tem acento. E uma palavrinha feia, mas desculpa a expressão, eu vejo direto errado, ó. Aquela palavrinha, eu acho que eu não vou escrever não, mas você já sabe qual é a palavra que eu estou falando, né? Então, não tem acento, porque é um monossílabo tônico terminado em U. Então, não tem acento, tranquilo? Então, foi lá, ó. Oxítonos. Acentuam-se os terminados em A, as, e, es, o, os, em, ens. Opa! Então, ó. Oxítona terminada em a, e, o, em, recebe acento. Só que aí é o seguinte, não é só a, e, o, em, é a, as, e, es, o, os, em, ens. E opa, então ó, toda oxítona. Então na verdade, quando eu estiver olhando para uma palavra, eu olho para a sua última sílaba. Automaticamente. Se ela for terminada em a, e, o, em, ela vai ter acento. Então, ó, está, estás, prevê, prevês, amém, améns. Agora, olha a próxima. Paroxítonos. Acentuam-se os terminados em. Meu companheiro. Basicamente, se é oxítona, terminada em a, e, o, em, recebe acento. Se não for terminada em a, e, o, em, não vai receber acento. E os paroxítonos? Terminados em i, ou is, ou us. Então, ó, júri tem acento. Júris também. E vírus também. Agora, um e uns. Então, álbum e álbuns. On e ons. Íon, íons e prótons. O, os, voo e voos. Só que aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer um adendo. Num primeiro momento, a gente tem. Mas, de acordo com a regra que o novo acordo trouxe, a gente acaba perdendo o acento das letras duplicadas. Mas, num primeiro momento, a gente coloca aqui. Até porque a gente tem de ter noção de como é que era, para saber como é que vai ficar, tá? Agora, R, X, N, L. Então, ímpar, terminado em R. Látex, terminado em X. Hífen, terminado em N. Túnel, terminado em L. Então, qualquer paroxítona terminada em R, como ímpar, X como látex, N
como hífen, ou então terminado em L como túnel, vai receber o acento. Agora aqui, ditongo, opa, então é uma paroxítona terminada em ditongo. Água, mágoa, série, ciência, órgão. E aí se liga. Órgão, o tio, ele não entra nessa acentuação. Porque o aluno olha e fala assim, caramba, Sidney, mas aí já tem um acento, já tem o tio. O tio é uma marca de nasalização. Então, quando você olha para órgão, para sótão, para órfão, tem ou não tem um ditongo aqui no final? Tem. Então, por isso que o O de órgão, os O de sótão, o O de órfão, vai ter sempre o acento agudo ali. Fica de olho, não dá mole. Agora, se terminar nesse encontro consonantal aqui, ó, pis, pis, ou então em an ou ans, também vai ser acentuado. Então, ó, bíceps, imã, ou então imã. Então, toda vez que eu tiver um paroxítono com essas terminações aqui, vai ser sempre acentuado. E como é que vai funcionar a proparoxítona? A proparoxítona é mole. Todas são acentuadas. Então, é só você observar. Se a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, meu companheiro, você vai colocar o acento. Então, aqui, ó, fósforo, partícula, álibi. Então, como é que você percebe isso? Na pronúncia. Então, isso daqui, se você tem a dúvida de como é que se pronuncia, tem que recorrer ao dicionário. Ou, na mera pronúncia, na mera prosódia, você já vai perceber, opa, a sílaba forte é aqui. Então, aqui eu tenho oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Agora, como é que vai funcionar a relação do hiato? O que é um hiato? As vogais I ou então U, receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Então, o hiato é quando eu pego, né, se a gente fosse parar para falar assim, ó, hiato é um espaço. Hiato é um espaço. Então, eu pego e separo as vogais. Aí eu deixo uma vogal isolada. Agora, quando a gente separa essa vogal aqui e deixa a vogal isolada, se for o I ou U sozinho, ou então acompanhadas de S, vai ter sempre o acento. Então aqui, ó, ba, I, A. Este I está sozinho. Fa, is, K. Esse I está acompanhado do S. Então, se é sozinho ou acompanhado de S, o hiato leva acento. Ba, U, sozinho, acompanhado de... sozinho tem acento. Agora aqui, ó, balaustre. Então, ó, balaustre. Então, aqui, ó, está acompanhado de S. Não importa. I ou U, formando hiato, sozinho ou acompanhado de S, tem acento. Agora, nós batemos as regras básicas. Vocês viram que a gente bateu as regras básicas. A gente bateu a regra da oxítona, da paroxítona, da proparoxítona e do hiato. Sidney, eu só preciso daquilo dali? Só precisa daquilo dali. Agora, como é que você vai massificar aquele conhecimento? Produzindo, fazendo exercício, coisa e tal, caindo para dentro, vendo as palavras, e assim você vai dominar. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui? Um super-opa! As regras modificadas pela reforma ortográfica. Hoje em dia, isso aqui é uma coisa muito antiga, essa reforma. Ela versa de 1990, na verdade, e passou a ter uma força agora, há pouco tempo. Então, em 2009, começou a ficar aquela coisa. Então, ó, vamos fazer em 2009? Não, ficou para 2013. E aí, no final das contas, até agora, nada. Aí, daqui a pouco já estão dizendo que é em 2016. E, pelo jeito, não vai acontecer para unificar os países lusófonos. Então,
Qual era a intenção? Não era linguística, a intenção era política. Então, Portugal é extremamente contra. Enquanto Portugal for extremamente contra, não vai haver uma unificação, não vai existir. Agora, o Brasil, porque tinha a intenção de fazer a união, foi logo o primeiro que já assumiu. Só que nas nossas provas de concurso, isso já está acontecendo. Então não adianta você, caramba, mas como é que era? E como é que é? Você tem de saber, tem de estudar, tem de olhar como era e como é. Agora, prova de redação. Tem a diferença da prova objetiva para a prova de redação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.